Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Nós vamos fazer a correção do exercício deixado no domingo sobre fatoração, e o caso é o agrupamento. Então o exercício dizia assim: fatore por agrupamento ax menos bx mais ay menos by. Então eu tenho que identificar os fatores que se repetem. Então no caso aqui eu tenho o fator x em A e em B. Ele vai em evidência e pego o que sobra, A menos B. Faço a mesma coisa na outra parcela. Então eu tenho y, o fator que se repete, e coloco A menos B dentro do parênteses, que são os termos que sobraram. E aí eu percebo que novos fatores se repetem, que é o polinômio A menos B. Então eu pego esse polinômio e coloco em evidência. E ele vai ficar A menos B, que multiplica x mais y. O segundo item do exercício dizia assim: ax mais 2bx mais 3a mais 6b. Então, de novo, eu identifico quais são os fatores comuns. Lembrando que no agrupamento é a repetição do primeiro caso de fatoração, que é o fator comum. Ele é aplicado várias vezes, fazendo grupos de polinômios para poder verificar o fator comum entre eles e colocá-los em evidência. Então aqui, o fator que se repete é o x. Coloco ele em evidência. E o que sobra? A mais 2b. Aqui fica olhando de cara, assim, a gente quase que nem percebe quem é o fator comum. Mas o fator comum está entre os números 3 e 6. E como o 6 é múltiplo de 3, então o fator comum é 3. Sempre a gente coloca o fator menor. Menor numérico, menor com expoente, sempre uma quantidade menor. E nesse caso aqui, nós temos o 3. E aí é só fazer a divisão. 3A dividido por 3, A. 6B dividido por 3, 2B. Porque 6 dividido por 3 é 2. De novo, tá aí o agrupamento, eu percebo que eu tenho fatores comuns novamente. Então, eu pego o polinômio A mais 2B, que é o que se repete, coloco ele em evidência e fica x mais 3 na sobra. E aí, a gente conclui o agrupamento deste exercício. Uma dica para vocês é que, às vezes, fica difícil identificar entre os números qual é o fator comum. Então, ficaria muito fácil se a gente fatorasse esses números 3 e 6. Para quem tem dificuldade no entendimento da ideia de falar fatorasse, né? Então, seria a decomposição dos números. Então, fazendo a decomposição dos números 3 e 6, eu tenho que o 3 não dá para dividir por 2, mas o 6 dá. Então, eu começo dividindo por 2. E eu vou ter 6 dividido por 2, 3. Aí, eu repito, fazendo uma nova divisão, com os números que sobraram, 3 e 3. Então, eu coloco 3, porque 3 é divisível pelo próprio 3. E aí, eu tenho 1 e 1. O 3 é um fator que dividiu tanto o 3 quanto o outro 3. Portanto, eu digo que ele é o fator comum. E se ele é o fator comum, tá aqui, ó, o nosso fator comum em evidência. Essa é uma dica para vocês utilizarem quando existe parte numérica. Obrigada pela companhia de vocês. Até domingo, nós vamos ver o terceiro caso de fatoração. Até lá, pessoal!